Atenção, senhores pais. A programação a seguir, senhores pais, para menores de 18 anos. No ar. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. 1 de abril de 1964. Ditadura militar no Brasil. Para muitos parecia mentira, mas a verdade é que esse dia foi o princípio do que se pode dizer do momento mais negro da história do país. Militares assumiram o poder por meio de um golpe. Governaram o país nos 21 anos seguintes, até a eleição de Tancredo Neves no dia 15 de janeiro de 1985. O golpe resultou no afastamento do presidente João Goulart, assumindo assim o poder o marechal Humberto Castelo Branco. Os militares alegaram que havia uma ameaça comunista no país como justificativa para o golpe. A ditadura restringiu o exercício da cidadania através da prática de vários atos institucionais, manipulou a informação e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Écio, serviço público da Écio Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Écio, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, durante o governo de Arthur da Costa e Silva, é decretado o ato institucional número 5. O governo militar fecha o Congresso Nacional, promove prisões arbitrárias e endurece a censura. A última pedra é colocada sobre a liberdade de expressão. Durante esse período, as pessoas deixaram de ter o direito de se expressar livremente. Qualquer manifestação cultural que fosse considerada contrária aos bons costumes ou que tinha um peso social era proibida de ser levada ao público. As pessoas que não cumpriram as exigências feitas pela censura eram exiladas, mortas ou sofriam torturas físicas e psicológicas. Nos anos 60, o mundo fervia. Os jovens fugiam às regras utilizando roupas coloridas, seus cabelos compridos, sua versão ao normal pré-estabelecido. Foi contra a sociedade moralista e conservadora que toda essa geração se rebelou. Na década de 70 acontece a explosão de comunicação de massa. A cultura começa a ser pensada como cultura de mercado. A cultura alternativa refletia um período de mudanças comportamentais, de atitudes transgressoras na arte e de consolidação de uma indústria cultural difundida, sobretudo pela televisão. Na época da ditadura, a música popular brasileira estava em alta e atingia a massa populacional. A música foi o meio encontrado para iniciar uma revolta contra o regime. Por isso, foi alvo de grandes atos de censura. Centenas de letras deixaram de ser conhecidas pelo público e muitas delas foram alteradas pelos próprios compositores para fugir à censura. Muitas receberam voto total ou parcial por parte dos censores. Os músicos eram considerados inimigos do governo. Em suas canções expunham descontentamento face às leis do regime. Para encobrir as suas opiniões, era comum o uso de figuras de linguagem, metáforas, inversão de palavras, inserção de barulhos como buzinas, batidas de carro, dentre outros, ou a supressão total da melodia no momento que deveria aparecer a frase ou a palavra censurada. O universo musical brasileiro estava saindo dos embalos da bossa nova, quando mergulhou no movimento cultural contestador e vanguardista, a tropicália ou tropicalismo. Em 1966, surgem grandes festivais organizados pela TV Record, que eram palco para protestos ocultos. Estes festivais foram a porta de entrada para o movimento tropicalista. O movimento é lançado com a apresentação das músicas Alegria, Alegria, de Caetano Veloso e Domingo no Parque, de Gilberto Gil, no Festival da MPB da TV Record, em 1967.
Acompanhadas por guitarras elétricas, as canções causavam polêmica com uma classe média universitária nacionalista, contrária às influências estrangeiras nas artes brasileiras. Para a indignação dos puristas defensores de uma canção autêntica brasileira e politizada, a nova estética musical proposta naquele momento por Caetano Veloso, Gilberto Gil e os Mutantes resgatava a importância da Jovem Guarda, movimento combatido pelos MPBistas, e apontava que o futuro da canção popular residia na apropriação do pop internacional e na sua transformação a partir da fusão com elementos nacionais. A tropicália ou tropicalismo era, no entanto, mais um momento do que um movimento organizado se comparado a outros movimentos de resistência da época. Tentava resgatar a preocupação estética sem que isso implicasse necessariamente na alienação política. A música parecia ir além dos limites da ditadura para os tropicalistas, e o seu caráter contracultural e a ideia de uma transformação na percepção parecia aos artistas a possibilidade de ruptura e liberdade que não estivesse comprometida com um partido ou com um movimento de esquerda que utilizasse da violência e da crença no absoluto. O tropicalismo só passou a ser chamado assim quando o crítico musical Nelson Motta publicou em fevereiro de 1968 o artigo A Cruzada Tropicalista no jornal Última Hora. Ao longo deste ano, o tropicalismo aproximou-se definitivamente dos ideais da contracultura hippie. Suas canções abordavam questões como o sexo livre, o psicodelismo e ironizaram os valores de estilos de vida tradicionais. Além disso, outros aspectos da contracultura dos anos 60 faziam parte da apresentação musicais dos artistas tropicalistas. Suas performances teatrais irreverentes, roupas inventivas e coloridas no palco se opunham ao minimalismo banquinho e violão da bossa nova e à sisudez e seriedade MPBista. Essas características só reforçavam a acusação de alienação que alguns críticos faziam ao movimento. O ideal tropicalista apresentava-se como um ecletismo entre produções simbólicas modernas, de espaços sociais e simbólicos diferentes, promovendo um conceito que rompia com as estruturas musicais herméticas e encontrava um ponto de conciliação entre os opostos como o erudito, o popular e o disco, entre o local e o global, o nacional e o internacional, as belezas típicas do Brasil e o subdesenvolvimento, o moderno e o pós-moderno. Apesar de não se caracterizar como um movimento, o tropicalismo abrangeu não só a música, mas também as artes plásticas, o cinema, o teatro, a poesia e o comportamento. Em 1968 saíram os discos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são as primeiras obras da Tropicália, mas foi em agosto daquele ano que surgiu o que é considerado o disco mais emblemático do gênero, Tropicália ou Panis et Circenses. O álbum foi uma obra coletiva que misturava do baião ao rock em canções inéditas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã e Tom Zé, interpretadas por Gal Costa, Nara e Leão e os Mutantes. A adoção do Ato Institucional número 5 marcou o fim do tropicalismo, já que seus principais expoentes, Caetano Veloso e Gilberto Gil, partiram para o exílio em Londres. Mesmo durando pouco tempo, pouco mais de um ano, o tropicalismo causou um profundo impacto na canção popular no Brasil e abriu um espaço para o surgimento das novas vertentes musicais nacionais que procuraram de forma inovadora atualizar a canção popular brasileira. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou